Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Hoje o nosso papo é com Priscila de Charbonnier, astróloga e coach, especialista no desenvolvimento da intuição. Vamos bater um papo sobre astrologia, energia, planos de existência e muito mais. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro Ou é de dentro para fora? Priscila, fala pra gente, o que é espiritualidade para você? Uau! Bom, primeiro, obrigada por ter me convidado. Adorei esse convite. Um prazer estar aqui com vocês três. Espiritualidade, eu acho que é a centelha que nós temos, a nossa centelha divina, que está além de qualquer compreensão. É aquela presença da alma que está dentro da gente, que vem da nossa mônada e que não depende de nenhuma religião, não depende de nenhum conhecimento, não depende de cultura, não depende de nada. É aquilo que nos deixa acesos e vivos e que todos nós temos, independente de onde vivemos ou como vivemos. Só que a gente às vezes se desconecta, né, dessa chama, dessa centelha divina. Então, a espiritualidade é quando a gente consegue manter essa conexão com essa centelha divina que tem dentro de nós. Que lindo. É lindo. É bem isso. E você tem uma carreira super ampla. Se você tivesse, assim, um momento que você diria, isso foi um verdadeiro chamado de alma, o que você contaria pra gente? Tenho um chamado de alma bem interessante. Eu estudo energias, desenvolvimento da mente, ciências ocultas, escolas ocultas desde a minha adolescência. E em algum momento da minha vida eu me distanciei um pouco desse conhecimento, porque na adolescência não era fácil de lidar com essa sensibilidade que já é natural para mim, e ainda estudando e estimulando, né, aprendendo práticas, me deixou um pouco desconectada da Terra por algum momento na minha vida. E eu tive uma terceira filha e na gravidez dela eu tive um sonho premonitório, que depois eu posso contar um pouco melhor, mas só para não desviar muito da pergunta, eu tive um sonho premonitório e esse sonho me mostrou que eu tinha uma antena e que eu não estava usando, porque foi um sonho onde ela teria estado num outro plano com 9 meses de idade e eu estava ainda grávida de 3 meses dela. E eu acordei, interpretei o sonho como tinha costume de interpretar desde sempre. Ela estava nesse sonho com uma outra pessoa que já tinha passado desse plano. E eu me perguntei o que aconteceu com esse sonho e eu descrevi o sonho como uma bebê de 9 meses de idade. Depois eu falei, não, tá tudo bem, vai ver que eu fui ao lugar que ela tá antes de chegar aqui, eu tava no início da gravidez, ainda nem tinha certeza se era uma menina ou não, mas eu sonhava com a Carolina e com 9 meses nesse plano. Depois, quando ela nasceu, tava tudo bem, obviamente, graças a Deus, e 2 dias antes dela fazer 9 meses, ela teve uma doença fulminante, uma meningococcemia, e ela foi salva por um milagre. Né? Ela teve, em 20 minutos, ela começou a ficar toda preta, com o sangue gangrenando nas extremidades. E eu consegui salvar ela e os médicos que me atenderam, inclusive o tio-avô dela, conseguiram fazer um jogo de xadrez para salvar ela de uma forma realmente milagrosa. E aí, depois de uns dias que isso aconteceu, o médico me perguntava, como você estava tão tranquila? Como é que você estava sorrindo? E foi uma coisa assim muito forte, porque todo mundo tinha que tomar um antibiótico, era bacteriana, e eu falava, não, tinha que usar isolamento, UTI de isolamento. Eu falei, não vou usar nada, eu vou amamentar, tá tudo bem. Eu ia fazendo reiki nela, eu lembro que eu ia com a minha mente focando no visor da pressão arterial dela, que não podia baixar, e eu ia trabalhando aquele número na minha mente, fazendo reiki, ela não sofreu nada. E no dia seguinte os médicos falaram, agora ela tá fora de perigo. Como você estava tão tranquila? Porque Uau. os médicos estavam chorando. Como?
Você não sentiu medo em momento nenhum? Não, eu não tinha dúvida que estava Só tudo bem. certeza. Eu só tinha aquela certeza da alma que estava tudo bem. Mas eu não me lembrava do sonho que eu tinha tido quase 1 ano e meio antes, um ano e alguns meses antes, porque eu tinha tido o sonho no início da gravidez, e nessa data ela já estava com 2 dias antes de completar 9 meses. Aí no dia que ela completou 9 meses, 2 dias depois, enquanto a gente estava internada, Você acessou, lembrou? eu lembrei do sonho, e o sonho tinha sido com um amigo meu que já tinha passado. Então eu falei, não, eu tive um anjo que me avisou e que protegeu. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu para me mostrar que eu tenho esse canal, que eu tenho essa conexão. E esse amigo, é engraçado que ele pedia para pôr o nome dele nos meus filhos, e ele morreu muito jovem, morreu com 18 anos de idade. E eu acabei pondo o nome num outro filho, o nome dele. Então, assim, a gente criou uma conexão e ele me avisou. E eu tive essa oportunidade, essa bênção de ter um canal intuitivo aberto para poder agir na hora certa e me permitir ser guiada. Porque, às vezes, os milagres acontecem na vida de todos nós todo o tempo. Só que, às vezes, a gente não ouve, às vezes, a gente não aceita que eles estão acontecendo. Então, o nosso racional fala, não é possível, não vou, não faz Exatamente. sentido. Não compreende como algo Não especial, compreende. milagroso. Exatamente. Até um encontro, né? Não precisa ser grandes curas de doença. Um Exato, encontro, uma pequenas palavra, coisas um do download. dia a dia, Que nada é o que por você acaso. fala da sincronicidade, A sincronicidade, não é? exato. São pequenos milagres diários, Exato, né? o dia todo. É quando a gente se conecta com a nossa centelha divina, quando a gente se conecta com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, a gente está atuando num plano onde não existe espaço, tempo e nenhum limite. Muitas Então, vezes a gente nega essa intuição, né? Exato. Eu não sei porquê, mas o ser humano, a gente não consegue ir através da intuição. A gente fica Nós no somos automático. ensinados, primeiro o automático do dia a dia, e segundo que nós fomos ensinados que a gente tem que usar a razão em primeiro plano. Então esse é o nosso sistema de ensino. A gente bloqueia a intuição. E a gente bloqueia. Então até os 7 anos de idade a criança tem isso aberto. Mas com a escola, com a educação e com a sociedade, a gente vai fechando isso para entrar num modelo de vida adulta. E a gente desconecta. Então, o meu trabalho após esse chamado que eu tive foi justamente ajudar as pessoas a se conectarem de novo com a intuição. E a partir daí eu fui estudar psicologia, eu fui estudar astrologia e continuei diversos outros estudos, mas sempre com o objetivo de levar os meus clientes a se conectarem novamente com o canal intuitivo para permitir essas sincronicidades, esses milagres, essa serendipidade. Tem vários nomes do que a gente pode chamar, mas a minha vida ela acontece dessa forma, esse flow, eu vou sentindo se isso aqui não está fluindo, não é para ser desse jeito ou não é para ser nesse momento. Então vamos ver o que está fluindo e vamos seguir. E eu tenho vivido assim há muitos anos com esse sentimento de que se tiver no flow é porque eu tô conectada com a minha É espiritualidade. aquela coisa de se render para a vida, né? E Exato. como você descreveria esse seu trabalho para alguém que não conhece, nunca ouviu falar? Eu sempre descrevi o meu trabalho como desenvolvimento intuitivo. Então eu uso diversas ferramentas de coaching, de psicologia, astrologia como uma ferramenta principal. Uso muito do yoga, também fiz formação de yoga. Então o entendimento dos chakras, dos planos de consciência. Tem um trabalho conjunto aí que leva a essa abertura do chakra coronário, que é da onde a gente realmente se conecta com a nossa centelha divina, nossa espiritualidade, que é a mônada. Né? Que fica aqui em cima da cabeça. Que fica aqui, Exatamente aqui ou é um pouquinho mais acima? Esse seria o 8º, né? O coronário é exatamente aqui. Que a gente tem 7 chakras principais no eixo da coluna. No corpo. No corpo físico. Tem depois os que vão... Além. Então, esses do corpo físico são os que a gente trabalha e como a gente se manifesta aqui no plano físico. Então, a gente tem o plano físico, o plano energético, o plano emocional, o plano mental inferior, mental superior, o plano intuicional e o plano monádico.
cada um relacionado a um desses 7 chakras principais, que são as 7 cores do arco-íris. Então, são camadas São dentro desse camadas. todo campo ligado a todos os chakras, mais ou Exato. menos isso. E quando você faz um estudo do corpo humano, você vê que tem ramificações nervosas de diferentes áreas do cérebro que elas se concentram e param nesses pontos onde são os chakras. Então, eles são vórtices de energia mesmo, com impulsos elétricos que vêm do nosso cérebro. Então, cada um deles está ligado a diferentes áreas e a diferentes formas da gente se manifestar. Então, o chakra básico está mais ligado às nossas necessidades básicas, por exemplo. Já o Agnya Chakra, o terceiro olho, está ligado a esse campo intuicional. Então, dependendo da área do cérebro que esse ramo de nervos está conectado, esse chakra está ativando. E a glândula pineal? Ela não é um chakra, ela é uma glândula, mas ela também é uma glândula que ela ativa muito a nossa intuição. Muito, ela está ligada a esse chakra, ao Agnya Chakra e ao chakra coronário, porque ela está bem no centro da nossa cabeça, né? Então, a pineal dizem que ela vai se cristalizando também quando a gente não estimula. Sim. E o trabalho de meditação vai deixando ela mais expandida. Dizem até que o flúor na água cristaliza Sim. a pineal, né? Tem vários estudos sobre isso. Mas a pineal, ela tá ligada a esse plano intuicional, tá ligada a essa capacidade da gente perceber aquilo que é invisível aos olhos, é o olhar interno. E é aí que a gente se conecta com a espiritualidade, né? Quando a gente realmente vê com o terceiro olho. Eu acho pra mim, por exemplo, que a vida fica mais leve. Sim. Que a gente se sente apoiado. Sim. A gente sabe que a gente não tá só entre Sim. uma, né? A Sim. gente se sente apoiado. Tem um porquê, Tem um porquê. né? Exato. Tem um porquê, tem um aprendizado, e eu acho que o mais bonito é entender o porquê de qualquer situação, quer ela seja boa ou ruim. Quando você aprende o porquê dela, ela é maravilhosa. A pior das situações, se Você você aceita, aprendeu né? o porquê, não, você aprende, você cresce. Mas para você aprender, você não tem que aceitar primeiro? Sim, mas eu digo assim, às vezes tem situações que são realmente muito difíceis até de aceitar, mas eu acho que a aceitação é uma consequência de quando você entendeu o porquê que aquilo aconteceu. Quando você quer aceitar sem entender o porquê, você luta para aceitar, Sim. porque tem coisas que são difíceis de aceitar e que Exato. ninguém quer aceitar. Não é? Reconhecer o aprendizado O daquilo. aprendizado é Aquilo o que tá solta tudo. te ensinando, te fortalecendo alguma coisa, te dando alguma Vem um crescimento interno que supera a dor da situação. Vai caminhando junto, A né? minha tia fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o seguinte, não é o porquê. Quando acontece alguma coisa, você nunca tem que perguntar o porquê, e sim para quê. É, para quê? Olha que É lindo. isso. É exatamente. isso. Qual foi? Exato. Mas é verdade, Lindo, né? é isso. É para quê? Para ensinar o quê? Qual é a resiliência que tem que vir com aquela situação? Aquela dor vai te transformar numa pessoa diferente, com certeza. E o que você vai fazer de bom com essa diferença, né? Para quê, né? Que você Exato. está vivendo isso. Então, eu acho que entender que, ok, nem sempre a gente entende os porquês, nem sempre o flow é perfeito para nós, porque tem vários flows acontecendo em planos diferentes para pessoas diferentes e a gente não tem essa compreensão, né? Então, independente do que está acontecendo, se a gente para, nesse momento, entender qual é o nosso aprendizado naquela situação, a gente se conecta naturalmente com a espiritualidade. Priscila, quando você entendeu a astrologia como seu caminho? Eu fui estudar astrologia no final da minha faculdade de psicologia, quando eu entendi que aquela faculdade estava me ensinando a tratar as pessoas dentro de um modelo onde eu tinha que seguir uma única linha. E eu tinha que escolher uma das linhas e tinha que seguir fidedignamente aquela linha. E ali eu percebi que não era o que eu queria, porque como a vida inteira eu estudei outras dimensões de consciência, não cabia numa única linha aquilo tudo que eu podia trocar com as pessoas que eu conversava. Então eu falei, bom, com essa parte energética que eu tenho conhecimento, na época não se falava com muita naturalidade. Hoje é outra história. Mas na época ou era uma coisa muito alternativa, Exato. ou era uma coisa não falada, literalmente oculta.
Por isso que chamavam escolas ocultas, que hoje não são mais escolas ocultas, né? Vocês fazem podcast investigando um monte de gente. Há 30 anos atrás isso não acontecia. Então, nesse momento eu pensei, a astrologia é uma coisa que é uma linguagem que as pessoas conhecem. Mais aceitável do que os trabalhos energéticos. Independente de as pessoas acreditarem ou não, tem muita resistência, tem gente que não acredita, porém tá todo mundo lendo todo dia ali no jornal. Acreditando ou não, todo mundo bate o olho ali. Exatamente, então eu falei, agora eu lembrei que eu lia no jornal mais nova, todo mundo lia. Todo mundo Se interessa todo pelo mundo seu se signo, interessa, né? Mesmo sem aprofundar muito, Exato. é um assunto comum dentro da sociedade. E aí, para mim, eu falei, essa é a porta de entrada para eu trazer todo esse outro conhecimento energético e espiritual que não é a psicologia em si. Então, a astrologia, para mim, literalmente é uma linguagem para eu abrir o meu canal intuitivo e eu trazer aquilo que eu tenho que trazer numa leitura. Então, eu fui estudar astrologia e a pessoa que me recomendou, uma astróloga que me atendia, eu falei, aonde eu vou aprender? Ela falou, tanto faz, você já tem dentro de você esse conhecimento, porque eu tenho vários planetas na minha casa 12 no mapa astral, e a casa 12 é a casa do inconsciente coletivo, da espiritualidade. Então ela falou assim, você já sabe, você só precisa aprender a nomenclatura. E de fato, eu fui estudei com diversas pessoas, diversas linhas, acabei estudando astrologia kármica com uma grande mestra em Vermont, estudei também aqui no Brasil, estudei com Maísa Loureção, estudei com Quiroga, tive vários cursos de astrologia ao longo da vida e sempre usei a astrologia de uma forma um pouco diferente do que a maioria dos astrólogos. Eu sempre usei como uma ferramenta num processo de coaching para acessar o inconsciente e ajudar as pessoas a alinharem a mente inconsciente com a mente consciente. E não usar a astrologia para falar o que vai acontecer amanhã, o que é o seu horóscopo, ou coisas assim mais do dia a dia, ou para trabalho, ou para ganhar dinheiro. O meu trabalho sempre foi, a gente tem um padrão de alma e um potencial a ser manifestado. Esse padrão é aquilo que a gente repete, é o nosso condicionamento, que é o que você falou, a gente fica condicionada. Esse é um padrão vibracional que a gente tem, que a nossa alma tem essa frequência, porque é aquilo que já é conhecido pra gente. Então a gente só repete de forma inconsciente, que nem um disco riscado. Sim. Então a gente tem a nossa mente inconsciente, ou o nosso padrão de alma, se você quiser olhar pelo olhar da psicologia ou pelo olhar espiritual, e a gente tem o potencial da alma a ser desenvolvido, que é dentro daquele mesmo espectro de energia, a gente tem um potencial mais elevado para manifestar. Então, se o seu signo tem uma característica A, B, C, você tem ali do A ao C para trabalhar, para elevar a frequência, ainda sendo aquilo que você é. Então, esse potencial, ele pede que a gente tenha coragem de se atirar no desconhecido. E é um pouco relacionado a um propósito? E é o propósito. É o propósito, é o propósito, né? É a nossa missão de alma. Então eu uso a astrologia para ajudar as pessoas a encontrarem a missão de alma. E esse encontro da missão de alma, ele vem quando a gente entende, né, essa missão, esse propósito, e a gente integra a mente inconsciente com a mente consciente, integra a alma e personalidade. Para não repetir padrões. Para sair do condicionamento. Que te afastam dessa missão. Para sair do condicionamento que afasta da missão. Porque é um disco riscado, e se a gente quer ir para a próxima faixa, a gente tem que pegar e dar um pulo. Então, essa missão de alma é sempre o desconhecido, porque é algo que a tua alma ainda não viveu. Sim. E eu descrevo isso como se você olhar um mapa astrológico, se você pensar no nosso sistema solar, é uma mandala, né? Sim. E todo movimento no universo acontece em forma de espiral. Desde os nossos células, os nossos átomos, as moléculas, os elétrons, tudo gira em forma de espiral no universo. Então, a nossa consciência também. Sim. Né? A gente tem um movimento espiral de expansão da consciência. E aí o padrão de alma está aqui num ponto da espiral. E a missão de alma, o potencial, está no outro lado, na sequência. Então a gente expande a nossa consciência passando por esses portais de consciência que a gente chama. E a astrologia mostra esse caminho através dos aspectos que os planetas fazem. Então a gente vai entendendo os desafios dessa alma, a gente vai entendendo os padrões que puxam ela para repetir o passado e vai entendendo o para quê que ela tem que se atirar no desconhecido e como criar essa coragem. E aí a gente integrando alma e personalidade, a astrologia vai te dar informação mental sobre isso.
pode vir energética, sutil também, mas se você não trabalhar os seus 7 planos de consciência, aí entra o yoga. Se você não trabalhar esses outros planos físicos, energéticos e emocionais, você não consegue fazer o download de toda aquela informação astrológica que é sutil, que está aqui no plano espiritual e entra até o plano mental. Sim. Né? Porque vem através de alguém verbalizando para você ou de você lendo. Então está entrando através do seu plano mental e está acessando e provocando o seu plano intuicional e seu plano monádico. Mas para você conseguir trazer isso para o dia a dia, para você conseguir viver isso e fazer de fato a transformação, você precisa ativar esses 7 chakras completos, inclusive esses 4 inferiores, porque eles estão vibrando. Uhum. Então, a vibração é o que te traz para o padrão de alma novamente. Então, a gente passa a vida repetindo porque a gente não alterou a frequência. Então, quando você entende o seu mapa astral, entende o seu propósito, a sua missão de alma, quando você se propõe a fazer um trabalho de elevar a tua frequência e trabalha os 7 planos da consciência simultaneamente, que é o que uma prática de yoga completa faz, você consegue de fato transformar a frequência. No que você transforma a frequência, você transforma a consciência. É impressionante ouvir ela falando, porque é muito mais complexo do que o que a gente sabe sobre mapa astral, né? Muito. Porque às vezes a gente fala astrologia, todo mundo acha que é aquilo básico ali. Mapa astral, né, do dia. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu entrei em contato com a astrologia kármica agora há pouquíssimo tempo atrás, eu não conhecia. Existem quantos tipos de astrologia? Diversos. De mapas, Inúmeros, né, eu não sei nem te contar. São vários. É? Existem muitos. Várias linhas. Várias linhas, é. Olha Com propósitos distintos. Distintos e com técnicas. Existe cabalístico, existe astrologia tradicional, astrologia védica, astrologia sideral, existe diversos tipos, realmente assim uma lista, e são técnicas diferentes. E dentro da astrologia, a gente tem várias técnicas também para fazer uma interpretação. Então, se você vai ler, por exemplo, um mapa do ano de uma pessoa, você pode tanto ver o mapa astral, quanto ver os trânsitos, quanto você pode ver as progressões, quanto você pode ver a revolução solar. Eu já falei 4 técnicas aqui, que são diferentes, e a gente vai somando uma a outra para tirar aquela informação. Você vai tirando o suco daquilo tudo. Não é uma ciência exata. Sim. Tem uma intuição que tem que vir junto. Então, tem muitas escolas que a pessoa aprende os aspectos, isso significa isso significa aquilo, e usa meio como ciência exata. Mas a beleza da astrologia vem quando a gente consegue ver além, Associar com a intuição e associar técnicas. Porque uma técnica está te trazendo para uma percepção, você está tirando uma casquinha da cebola, a outra técnica tirou uma outra casca daquela cebola. E assim você vai aprofundando e é infinito. Claro que é infinito, porque a gente está falando do universo. Claro, e a gente esse não conhece. autoconhecimento do corpo, com a Exato. mente, né? E você criou uma plataforma incrível, a Soul Loop, que é super completa. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. E que tipo tem yoga, meditação, astrologia, é o máximo, conta. É o seguinte, eu tinha um consultório no Brasil, em São Paulo, que chamava Intuitivo. E nesse consultório eu usava todas essas técnicas com os meus clientes e eu tinha outros terapeutas para fazer esse trabalho complementar desse plano energético nos outros níveis de consciência. Então, o meu trabalho era fazer um coaching baseado na astrologia, entendendo padrão de alma, potencial de alma, missão de alma, integrando alma e personalidade. Esse era o meu trabalho. E aí eu recomendava para os meus clientes uma terapia de florais, uma acupuntura, um shiatsu, uma terapia crânio-sacral, alguma outra terapia que complementasse aquele trabalho para esses outros chakras que eu não tinha acessado naquela pessoa e que eu sabia que se ela não fizesse esse trabalho, aquilo que ela ouviu de mim se perderia em grande parte depois de algum tempo, porque ela voltaria para aquele padrão, que é o que acontece com todos nós. Então a pessoa fazia esse acompanhamento com diferentes profissionais onde eu ia recomendando. E eu fechei esse consultório, fui morar em Londres e chegando lá eu falei, bom, monta um consultório aqui ou não? Falei, não, a gente está entrando na era de aquário. A era de aquário é a era da comunicação, é a era da internet, é a era da tecnologia. Então eu tenho que entrar
nessa onda também. Você deu né? uma modernizada, E aí uma eu falei, mudada. eu preciso dar acesso a esse trabalho para mais pessoas, porque esse é o propósito da Era de Aquário, é dar acesso à informação. E esse trabalho era uma coisa feita super sob medida, com poucas pessoas. Vocês sabem, eu tenho 4 filhos, tenho uma vida também, então tem um número limitado de pessoas que eu consigo atender. E aí, em Londres, eu decidi, eu vou fazer isso numa plataforma digital para dar acesso para todo mundo. Então, o objetivo do Soul Loop sempre foi ser uma plataforma global para dar acesso a todo mundo a esse trabalho que era acessado a poucos em consultório. E aí, o que eu fiz? Fui colocar todas as técnicas que eu usava em consultório dentro do Soul Loop. Aí é muito interessante, porque ao contrário de todas as recomendações que eu recebi de desenvolvedores, ou de pessoas de negócio, lança um produto, quando ele ficar bom, você lança o próximo e assim você vai. E eu falei, se eu lançar um produto, eu vou lançar só astrologia, por exemplo, isso não representa meu trabalho. Isso não vai trazer a transformação que eu quero trazer para o usuário. Eu só vou lançar se for completo. E aí foi uma loucura, porque eu comecei o Soul Loop em 2019, antes de pandemia, antes de todo mundo começar a ir para essa tecnologia completa. Eu comecei em 2018, na verdade, lancei em 2019 o primeiro produto que ainda era só astrologia. Já era Soul Loop. Já era Soul Loop. Já era Soul Loop. Já era Soul Loop. Ele foi crescendo, ele foi ganhando corpo e ele chegou no formato que ele tá hoje completo em 2021. Chegou num formato que eu posso chamar de quase completo, depois em 2023 ele ganhou realmente os trânsitos diários, aí ele ganhou mais coisa. Então assim, foi um processo onde ele foi ganhando mais ferramentas para dar para o usuário uma jornada completa, e aí a gente tem lá, então tem o mapa natal, tem os trânsitos diários de todos os planetas do céu de hoje, alinhados com todos os planetas do seu mapa natal. Você vai num calendário, você pode ir para o passado, para o presente, para o futuro e ver como vai ser o seu dia com todos os seus trânsitos. Você tem uma ferramenta lá que é para melhorar os relacionamentos, que você coloca a data de aniversário de outras pessoas e você vê o filtro mental delas, que na astrologia é o Mercúrio. Então, falando do Mercúrio, a gente entende como essa pessoa processa as informações e como ela se comunica. Esse eu já fiz, é maravilhoso. E isso melhora a empatia. Você vê a forma que você vai ser a melhor forma de se comunicar com ela, de abordar. Pessoa, maravilhoso. Né? Então, uma pessoa é mais intensa, a outra é mais sensível, a outra é mais acelerada, a outra precisa de tempo, a outra gosta de estrutura. Então, você entendendo esse filtro mental, você aumenta a empatia, é uma ferramenta muito legal. Aí a gente tem Diário dos Sonhos, claro, como o meu chamado veio através dos sonhos. Eu continuo sonhando muito, gente. Eu contei um que foi o mais importante da minha vida, mas eu sempre sonho, sempre pergunto antes de dormir para ter respostas dos meus sonhos. Eu tenho muitos sonhos. E acordo de manhã e à noite. Eu acabei agora de me lembrar do meu sonho. É maravilhoso. Isso quer dizer que você entrou em alfa agora, porque o sonho vem através de imagem. Quando você dá aquela relaxada, o sonho vem. Agora, quando você medita, quando você está fazendo uma prática de yoga, é comum o sonho vir. Então, se eu tiver um sonho, é só colocar você vai lá e salva o seu sonho. E o que eu fiz? Aí eu tenho um processo psicanalítico de perguntas para você salvar as respostas dos sonhos. Então, você começa o seu sonho, você digita lá o que você sonhou, aí eu vou perguntar, você vai clicando nas respostas. E o que acontece nesse processo, quando você chega no final do sonho, normalmente você entendeu a mensagem dele. Porque são perguntas já estruturadas. Se você não entendeu, você salva ele como não compreendido e tá ali o seu sonho para você trabalhar em terapia, para você rever quando quiser. Então tem o Diário dos Sonhos, aí tem um tracking de estresse, de sono e de humor. O de humor é de acordo com as fases da lua. Então você fala, hoje eu tô ansiosa, por acaso a lua tá cheia. Gente, eu vou te interromper de novo, porque é tudo que toda mulher e que todo mundo gosta. É maravilhoso. É muito diferente, porque é muito amplo. É muito amplo. Tem de tudo. Tem de tudo. Eu tô só na homepage ainda. Qual que você acha que é o maior diferencial em relação a outras plataformas de desenvolvimento pessoal? Essa integração. E eu tenho um diferencial que eu ainda não cheguei, que eu tava só falando da homepage. Daí quando você vai pro mapa natal, você tem lá 2 formas. Você pode fazer mapa de outras pessoas ou você pode fazer uma jornada, que eu acho que esse é um grande diferencial.
que essa jornada é um coaching baseado no seu mapa. E aí eu gravei mais de 400 meditações para que você receba as suas personalizadas. Então, por exemplo, você é Câncer com a Lua em Sagitário. Então você vai ter 2 meditações para o seu Sol em Câncer, 2 meditações para a sua Lua em Sagitário. Por que 2? Sempre a filosofia é tântrica também, porque a filosofia não é nunca de rotular, de taxar ou de se punir. A filosofia é de uma transformação prazerosa constante. Então, tem a primeira meditação que é para você identificar aquela energia e a segunda que é para você manifestar o potencial dela. Então, primeiro você se identifica sem julgamento, com o padrão da energia. Depois você faz uma segunda meditação para elevar aquela frequência para o melhor dela. Então, cada planeta do seu mapa, você vai ter 2 meditações, são curtas, porque é um app. Então, todos esses anos, o trabalho foi resumir, né? Então, todas as meditações você tem sempre as personalizadas, você tem sempre essa duplinha que é para você primeiro se identifica, depois você eleva. Qual o tempo, mais ou menos? 20 minutos? Não, essas são 3, 4 minutos. Ah, que ótimo. Super curtas. Isso é muito Aí prático, tem de 3, né? 4, tem de 5, 7, tem de 20, tem de vários tempos E é diferentes. muito bom falar isso, porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de implementar no dia a dia Porque é por longo. conta da correria, Exato. porque a maioria é muito longa. Ou acham que é impossível. Exato, um e aí tempo são muito guiadas possível as de meditações. colocar. E nessa condução, eu vou ensinando a respiração, vou ensinando foco na respiração, depois a visualização do prana no seu corpo, depois a ativação desses chakras. E cada meditação tem uma frequência, uma trilha sonora, que são frequências Schumann ou frequências de solfeggio, que ativam os planos e as frequências que a gente quer ativar. E os planos mentais também. Então, todas as trilhas sonoras do app, elas têm frequências específicas para já te colocar nesse estado de consciência. E Então, tem alguma prática, assim, dentro do Soul Loop que você recomenda para quem está começando? recomendo as meditações para iniciantes. Essa prática que eu estou falando, que é essa jornada, eu recomendo muito, porque eu não cheguei a terminar ela, mas ela, na verdade, ela engloba 7 angas, que é o que uma prática de yoga completa engloba. Então, você trabalha os 7 chakras, você trabalha os 7 planos da consciência em uma única prática. Então, essa jornada é super recomendada, porque você vai ali trabalhar o que você ouviu do seu mapa natal. Porque uma coisa é ouvir, ficou no plano mental. Outra coisa é trazer isso para o seu corpo físico, para o seu corpo emocional, para o seu corpo energético, e você digerir isso e viver isso. Então, nessa jornada você tem um asana, é tudo curto, um asana para ativar aquele chakra. Você tem as meditações, você tem um pranayama, que é um exercício respiratório que conecta as suas emoções. Você tem um bija mantra, que é um mantra curto. Então, por exemplo, Om, 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 você faz por 1 minuto. Então você vai ativando com técnicas de yoga e processo de coaching, porque após esses exercícios tem sempre uma pergunta para você refletir como aquilo manifestou em você. Elaborar Então, aquilo. essa jornada para mim é o grande diferencial do Soul Loop, porque é a integração das técnicas. Que legal. E aí tem lá frequências, tem meditações, tem chat, tem um monte de coisa ali para você continuar navegando e fazendo da forma que faz sentido para você, porque são muitas opções curtas. Tem yoga para cada fase da lua, tem yoga para cada chakra. Então hoje eu tô precisando me aterrar um pouquinho, eu posso fazer um yoga pro chakra básico, focado em chakra básico. Hoje a lua tá em tal fase, eu posso fazer uma prática específica para essa lua. Você acha, tipo, tem muita gente que questiona o uso excessivo da tecnologia, mas você acha que a tecnologia é uma aliada no processo do despertar espiritual? Absolutamente, eu acho que, por exemplo, no Soul Loop, a proposta do Soul Loop é que seja um ambiente confiável de curadoria. Então o Soul Loop se propõe, eu esqueci de falar do meu último lançamento, que é a tecnologia o AI, que eu coloquei também no Soul Loop agora. Então a gente tem o Ask Pri, que você pode perguntar ali tudo e ele vai responder baseado com o conteúdo do app, do seu mapa, dos seus trânsitos. Então você está usando a tecnologia para se aprofundar ainda mais naquilo que às vezes é difícil de você digerir. Porque ir lá ler todos os aspectos do seu mapa, ir lá ler todos os trânsitos que acontecem no seu dia, é um trabalho que as pessoas não estão acostumadas a fazer, elas estão acostumadas que o astrólogo faça para ela, né? Então, o usuário, ele não consegue sozinho digerir tanta informação. E a tecnologia faz esse trabalho
né? Então, assim, tudo bem, pode ir no astrólogo? Claro que pode, o app não elimina uma consulta com astrólogo. Porém, no seu dia a dia, você tem na sua mão autonomia. Então, o Solup se propõe a dar autonomia para você não depender de terceiros para poder trabalhar essa área da tua vida, essa tua percepção sutil. Então, todos os dias você pode fazer uma prática curta e se conectar, faz aquele clique, sync com aquela energia do dia, e aí você sai. E aí você vai tocar seu dia, você vai trabalhar. Então, a tecnologia é uma aliada porque ela te permite uma liberdade que antigamente você não tinha. Você precisava buscar um guru, você precisava buscar um profissional, e hoje você tem acesso. Então, chegou até você, tá a beleza ali, né? da tecnologia é o acesso. Exato. É Então, você não tem colocar o seu nenhum poder na mão do problema. outro, né? Agora você está você não põe trazendo o seu poder para você. Exato, o Solup devolve É isso. a sua autonomia. É isso. Não está na mão de ninguém. Por isso que eu sempre estudei astrologia kármica, onde eu não falo para as pessoas o que elas têm que fazer. Eu mostro para elas o que faz sentido para elas e elas escutam a própria intuição. Então, porque eu não vou assumir um karma dos outros. Sim. Quem sou eu para falar o seu melhor lugar de aniversário é esse? Não sou eu que falo. A pessoa me fala, eu estou pensando em passar nesse ou nesse lugar. Eu falo, olha, nesse a energia é assim, nesse é assim, nesse é assim, a decisão é sua. E muita gente trabalha de forma ao contrária, porque daí o que acontece? maioria. Você fideliza o cliente, porque ele tem que voltar todo ano. Então o Solup se propõe a... O Solup está em 185 países já, é uma alegria falar isso. Ainda sementinha, obviamente, até porque a gente não divulgou para todos esses Diversos países. idiomas também. Tem português e inglês, mas agora com o AI fala tudo, né? Fala qualquer Você coisa. pode perguntar qualquer língua, mas o conteúdo formal que nós temos está em português e inglês. Mas o fato de estar em 185 países, o fato de ter pessoas que eu não faço ideia onde elas estão no mundo, terem a liberdade de ir lá e ter um insight, e ter um flash de consciência, e ter um prazer em se conhecer, para mim já atingiu o meu propósito. E você acha que a gente está vivendo um momento de despertar coletivo? Absolutamente. A gente está vivendo um momento muito intenso, porque nenhum despertar acontece de forma fácil, né? Não é uma coisa assim, plaft. Por quê? Porque tem resistência, porque tem hábitos, porque tem padrões. E eles precisam ser quebrados, eles precisam ser transformados. E transformar significa morte e renascimento, né? Então, esse ciclo da vida é natural. Então, a humanidade tem que deixar morrer alguns hábitos e renascer. E toda vez que existe essa força para renascer, é uma força tão intensa que às vezes também vai para o outro extremo. Né? Então a gente está vivendo hoje os extremos, a força para manter um padrão e a força para romper uma bolha, e aí são dois extremos que nenhum dos dois são saudáveis, né? Então não é fácil, é um momento, nós somos uma geração de transformação, não vai resolver da noite para o dia. A gente faz parte dessa transformação, principalmente da era de peixes para a era de aquário. Então, é uma geração que deixa para trás as grandes instituições, o poder hierárquico, e entra num modelo mais horizontal, de alinhamento por propósito. Essa é a principal diferença entre peixes e aquário, mas são eras de 2000 anos, e essa transição pega a nossa geração, a dos nossos pais, a dos nossos filhos, e quem sabe nossos netos já estejam muito mais aquarianos do que nós. Mas todo esse momento que a gente está fazendo a transição, é cada um de nós fazer um esforço para ajudar da melhor maneira para que essa transição seja saudável. Porque existe também o livre-arbítrio, né? Então, não necessariamente a gente vai conseguir, né? Quantas vidas a gente já deve ter vivido aqui nesse planeta e quantos sucessos e insucessos a gente já deve ter tido. Então depende de como a gente coletivamente vai conduzir tudo isso, né? E quais são os próximos passos para o Solup? Tem algum projeto em desenvolvimento? Tem, a gente está lançando o Ask Pri, que é o nosso agente de AI, o nosso assistente que vai buscar o conteúdo dentro do app. A gente vai lançar também, posteriormente, práticas, porque o Ask Pri ele já recomenda as práticas que tem dentro do app. Então eu falo como eu estou me sentindo hoje, eu faço uma conversa e ele fala, para você hoje ter uma reunião importante, faz a meditação pré-reunião. Então você tem ali as recomendações daquilo que está no app. E o nosso próximo passo com o Ask Pri é que ele possa criar em real time a tua prática customizada. Nossa, eu tô assim de queixo caído. A tecnologia muito legal, é muito legal. Especial. E tem que usar aí, tem que usar para o bem, Claro. né, toda essa tecnologia. Conhecimento. Então depende do que você está falando com a Pri,
aí vai surgir uma prática para você. Não só, hoje já é uma prática que é curada, vem a prática ideal para você. Mas a gente vai passar para um próximo passo onde a prática vai ser gerada em real time. Pri, você consegue fazer uma leitura de um mapa astral de uma de nós aqui, que a gente já tem no aplicativo? Claro. Tipo um rapidinho, Claro, quick, claro. né? Eu tenho. Deixa eu ver se eu enxergo sem óculos. Acha ele aí. Você é libriana, como eu, com Mercúrio também em Libra. Você tem o ascendente em Capricórnio e a Lua, deixa eu enxergar, a Lua em Áries. Então, olha só. E o seu nódulo norte, que é super importante, é em Touro, na casa 4. Você, como libriana e Mercúrio em Libra, você naturalmente se preocupa com o outro, se preocupa com o equilíbrio, com a harmonia, com a estética, com a beleza. Mas não a beleza fútil, mas sim a beleza daquilo que permeia um bem-estar. E para você isso é essencial. Então você está aqui, você vai estar preocupada em como é que está o ambiente, como é que todo mundo vai se sentir bem aqui. E o seu filtro mental é esse, você precisa, e as pessoas têm que falar com você dessa forma, respeitando a diplomacia, a delicadeza, a educação, senão para você é um horror. Se a pessoa for grosseira, se ela for impulsiva, para você se falar, calma. Porém, você tem a Lua em Áries, e que às vezes pode te deixar impulsiva também. Então, emocionalmente, que a Lua, você pode ter os seus momentos de impulsividade também. Rompantes, né? Uns rompantes, porque Áries é fogo e vem de repente. Isso ela tem. O ascendente Quando ela solta uma frase. de repente, Mas você solta às vezes. é o 880, né? É raro, Então, assim, mas acontece muito. a mente está Raro, buscando, acontece bem. a mente está buscando sempre esse equilíbrio, essa harmonia, mas o emocional de vez em quando vem, pá, né? Então é Mas eu isso. sou mais assertiva, né? Sim. Não, você não explode do nada, você tem um porquê. Isso. E olha só que interessante, aí o seu ascendente, que é a forma como você se relaciona com os outros, como os outros te veem, é em Capricórnio. Então, por isso que você é assertiva também, porque daí te dá uma aterrada. Então, Libra é ar, a Lua é fogo, Áries, e o seu ascendente é Capricórnio. E Capricórnio é aquele responsável, que materializa, que concretiza, que pensa antes de falar. Então, a emoção vem, Pensa muito antes de falar, a né? emoção vem. Mas pensa. A mente libriana fica pensando muito, o rompante emocional vem, mas o Capricórnio ele dá uma segurada, ele dá uma aterrada. E fala, tá bom, mas como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos achar uma conclusão. Ele é mais prático. Ele é mais prático e resolutivo. Porque o Áries é só impulso, vamos assim dizer, para dar o primeiro impulso. Mas é bom que o Capricórnio vem depois e cria uma estratégia para direcionar aquele impulso. Sim. E a mente em Libra vai estar sempre pensando nos dois lados, sempre pensando nos outros, sempre pensando, às vezes, mais no outro do que em você. É uma boa combinação, né, É uma Pri, boa da combinação. nossa amiga. É. E aí, o que eu gosto de dar, assim, de mais legal no mapa é o nódulo sul e o nódulo norte, que é a missão de alma. É o que você veio fazer nessa vida, É o que você veio né? fazer nessa Quero vida. saber. Então, assim, o seu nódulo sul, ele tá em Escorpião. E o nódulo norte tá em Touro. O meu também. Também? Olha, Meu nada Touro é por Escorpião. acaso. É. Igualzinho. É. Sul. Olha Eu só sim, o que lindo. significa, então. Então, o nódulo sul é o padrão de alma. Então, o nódulo sul seu está em Escorpião na casa 10. Isso significa que você já sabe muito bem, tá em público, você já sabe muito bem lidar com suas coisas, com finanças, conquistar poder, magnetismo, você sabe isso tudo muito bem. E você veio nessa vida, e de alma, tá? E você veio nessa vida aprender a cuidar, aprender a estar junto, aprender a perceber o que é mais sensível. Então, o seu Sol e o Mercúrio em Libra, eles te ajudam, porque são regidos por Vênus, a encontrar essa energia da sua missão de alma, que é Touro, que também é regido por Vênus. Então, a energia de Vênus, a energia da Afrodite, da deusa do amor, da beleza, da harmonia, da justiça, que cuida, que acolhe, que olha para as raízes e que ao mesmo tempo nutre. Você tem 5 filhos, né? Então isso é muito venusiano, porque você tem um nódulo norte na casa 4, que é a casa do seu lar. Então, como você cuida dos seus filhos, da sua família, da sua casa, é aquilo que você veio desenvolver nessa vida. Não é à toa que você achou que você não ia estar mais e veio Gêmeos, né? Exatamente. Você É precisava, missão mesmo. era uma missão mesmo, porque a casa 4 é a casa, da família,
também está ligada à sua mãe, também está ligada às suas origens passadas, ancestrais, mas principalmente em Touro, como você nutre a tua família, como você cuida e os valores que você passa para os seus filhos. Que lindo, Muito gente. bom. Um resuminho, Hoje né? chega, senão todo mundo quer. A gente também vai querer. É lindo, né? É Olha, lindo, eu achei assim, É muito lindo. Pri, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, qual seria? Bom, sempre escute a sua intuição. A razão ela é muito importante, mas quando a gente coloca a razão antes da intuição, ela eclipsa a intuição. Quando a gente permite que a intuição venha primeiro, a gente pode usar a razão depois, porque a intuição já veio. Então sempre priorize a intuição e depois você vai validar, depois você vai reorganizar, depois você vai estruturar, fazer o que for necessário, mas primeira coisa em uma situação que você precisa entender algo é ouvir aquela voz interior, fazer aquele silêncio, respirar e se conectar com a sua centelha divina. Ouve a sua intuição, toma nota e depois você sai para fazer qualquer outra coisa. Esse é para mim, assim, a gente aprendendo isso na vida, todo o resto se encaixa. Eu fiquei com uma dúvida. Você tem esse trabalho de desenvolvimento da intuição. Como que eu posso desenvolver? Que dica que você dá para eu desenvolver mais a minha intuição? Meditação, respiração consciente, Pranayamas, assim? pranayamas, Aham. porque quando você está inconsciente, você não percebe a sua respiração. Quando você torna a respiração, que é um ato involuntário, quando você torna ela voluntária, né, colocando um ritmo, não importa Sim. qual seja, não importa a técnica, todas são boas. Sim. Se você passa por uma respiração consciente com ritmo e respiração completa, onde você percebe que você consegue ir até o baixo abdômen, você acessa outros estados de consciência. Primeiro você acessa seus planos emocionais, porque se você está emocionada, a respiração fica curta. Quando você consegue deixar ela longa e completa, significa que você acalmou as suas emoções. Então você controla as emoções com a respiração. No que você controla as emoções, você percebe a sua intuição. Porque os planos mais densos eclipsam os mais sutis. Então o plano físico, ele eclipsa o plano energético. O plano energético eclipsa o plano emocional. O plano emocional eclipsa o mental. O mental eclipsa o intuicional. Sim. E assim por diante. Então, quando você respira, você acalma e estabiliza o plano emocional, que normalmente é o que mais nos atrapalha. Sim. Então, quando você coloca uma respiração consciente, você estabilizou as emoções, você consegue elevar a tua frequência para perceber o mental e o intuicional e o monádico. Então, a respiração, assim, que seja 1 minuto, a gente tem no app 2 minutos de prática, sabe? Entrar no banheiro, fazer um pranayama e aprender a como trazer ele aqui, lembrar de no meio da conversa respirar usando toda a parte pélvica, enchendo o abdômen como se fosse uma bexiga, com a barriga para frente mesmo, e depois enchendo o peito e ao esvaziar, esvazia primeiro o peito e depois embaixo. Essa é uma prática muito boa. A visualização de cores, você visualizar um azul celeste também, eleva a tua frequência e te coloca daqui do chakra laríngeo para cima. Essa azul celeste, eu sempre falo, especialmente para pessoas sensíveis que pegam a energia dos ambientes, eu falo, imagina que você é uma luz azul, uma lâmpada. Então você acendeu a lâmpada azul aqui, todo o ambiente ficou azul, certo? Então você é essa lâmpada azul, imagina essa frequência azul ao seu redor, pegando todo mundo e você está elevando a frequência do ambiente, e aí você, a sua e a do ambiente, e você... Se o ambiente não chegar a elevar, porque às vezes tem uma egrégora muito forte, né? Pelo menos o que aconteceu? Você ativou o seu campo nessa direção. Existe uma intenção da tua energia se expandindo ao seu redor. E aí a frequência do ambiente não entra na sua porque você está numa frequência Você cria acima. um certo campo de proteção. Um campo de proteção quando você compartilha. Sim. Então, essa é uma coisa interessante também, que eu acho que eu desviei um pouquinho da pergunta, mas a proteção acontece quando você compartilha a tua energia. Sim. A blindagem energética é compartilhar. Quanto mais você ativa o seu campo para doar, menos entra o que não te interessa e só entra aquilo que está na frequência daquilo que você está ativando. Você cria um canal. Faz total sentido. Você cria um canal. Senão você tá meio sempre vulnerável só a receber. Né? E você fecha. Você não tá criando... Você cria um fluxo. Exatamente. Então quando você ativa, você cria um canal que é recíproco. Daquela frequência onde você está. Nunca pensei assim. E isso ativa a intuição, protege
e transforma e ajuda. E você recebe também. Então, doar uma energia é a visualização que melhor você faz, forma de assim, no receber dia a dia, energia. né? Toda hora, conversando Aham, aqui. aham. Então, hoje eu sou uma lâmpada azul. Eu tô aqui vendo. A gente visualiza isso Legal. e respira. E eu acho que tem uma e coisa isso... mais bonita nisso, que é você sai daquele lugar de reclamar, ai, aquele lugar pesado, não sei o quê. Ah, não, vamos fazer o quê por isso? Como é que eu faço? Exato. Como é que eu Vamos transformo a mudar, energia né? desse lugar? Pesado, então eu vou mandar o que eu tenho aqui. Exato. E é nos dois sentidos. Tanto você contribui, quanto você não dá ressonância para a energia pesada que está no lugar. Então, Muito legal. você cria um campo de proteção que não bate e volta. É. Aquilo que não ressoa com você. Então, essa lâmpada azul é uma coisa fácil. E muito ilustrativa, fácil de entender. Ela pode ser roxa também, pode ser azul. A cor que vier, a cor que vier, mas o azul é uma cor bastante importante para proteção e ela ativa os planos superiores, que vem a intuição e vem a espiritualidade. Então, do azul para cima, do azul para o roxo, para o anil, para o branco, tá tudo ali. Então, eu sempre falo da lâmpada azul. Então, respirar, visualização da lâmpada azul, a meditação, conforme você, não importa a técnica também, meditação guiada, meditação sozinha, fazer silêncio, contato com a natureza, pisar na terra, pisar na grama, pisar na areia. Dá uma aterrada, né? Dá uma Traz aterrada. você ali Dá para uma a sua aterrada. essência. Porque a Agora, gente fica muito no mental, né? Então precisa aterrar para circular. Eu sou muito fã daqui, tudo que você colocou, meditação com certeza faz parte da nossa rotina, das minhas amigas também. Agora, o que realmente mudou, assim, quando eu comecei a fazer, foi a respiração. A respiração você É colocando muito em poderosa. prática para ansiedade, Nossa. para o sono. Ela realmente faz um shift no corpo, né? Faz aquela transformaçãozinha ali mágico. que você... Acho que cria uns espaços, né, Gê? Eu fiz rebirth muito tempo, renascimento, que é respiração, só respiração. Vai criando uns espaços, aí o novo entra. Exato. Que a gente não respira, né? A gente não... Quando a gente está Consciente emocionada, a gente nunca. faz aqui, né? A respiração Exato. fica curta aqui em Curta. cima, né? Então, quando você traz ela para baixo, você sente o prazer de respirar também, né? Nas meditações que eu conduzo no app, vocês vão ouvir, eu sempre falo, sente o prazer da massagem do ar nos seus órgãos internos. Ele em todos. entra pelo seu corpo. Ele entra, daí você sente o prana entrando Você e descobre circulando espaços, todas as às suas vezes, veias e novos artérias. espaços. É um A gente conhecimento. acabou de fazer um retiro que nós praticamente só trabalhamos essa respiração e esse trabalho do prana, dessa respiração que você acabou de falar, de ampliar Exato. essa entrada de ar, sabe? É isso. E foi realmente, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então isso é uma Vai ficar chave. pra vida, com certeza. Tem que ficar pra nossa vida. E a gente vai oscilar e tá tudo certo. Um dia a gente tá mais emocionada, a gente bloqueia, outro dia a gente lembra e a gente Não volta. é tão fácil, gente, Não é? respirar. Qualquer um pode fazer. Exato. Tem ferramenta mais fácil que traz tantos benefícios. Não eu é? acho que Tão saudável. cada vez mais está acessível pra todo mundo. E essencial, né? É o nosso primeiro ato ao nascer e o último ao morrer, Exatamente. né? Então não tem nada mais essencial do que respirar e respirar bem, né? Então eu acho que foi é tão isso. bom. Respirar traz essa conexão. quanto aprendizado, Priscila. Que bom, prazer queridas, ter que você prazer, aqui que com a prazer gente. estar aqui com vocês. Uma grande delícia. alegria, uma honra. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada, uma honra você estar dividiu, aqui. assim, muita sabedoria e muitas dicas maravilhosas, Que bom. né? Muito obrigada. Que bom, obrigada a vocês. Amei, gratidão. Se inscreva no nosso canal e comente. E não deixe de seguir a gente no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?